Fala pessoal, professora Helena aqui e hoje estamos com um vídeo sobre racionalização de denominadores, ou seja, quando você fica com essa situação, com radical não exato no denominador. Quando eu falo um radical não exato, quer dizer que a raiz quadrada aqui do número 6 é um número irracional, é um número decimal infinito que não possui um padrão. Então, na matemática, nós não aceitamos que a resposta final fique dessa maneira. 2 sobre raiz quadrada de 6. Porque é inconcebível a gente dividir o número 2 por um número que é infinito. Então, nós utilizamos um artifício matemático chamado de racionalização para conseguir se livrar da raiz do denominador. Então, vejam bem como que a gente vai fazer. Nós temos aqui 2 sobre raiz de 6. Essa seria a tua resposta final em alguma questão. Porém, como esse denominador 6, raiz de 6, não pode ficar embaixo, isso aqui que está em azul é a racionalização. Nós pegamos o mesmo radical quando o índice é 2, que é uma raiz quadrada, e multiplicamos o numerador e o denominador por ele. Então, nós vamos ter 2 vezes raiz de 6 sobre raiz de 6 vezes raiz de 6. Então, olha só, 2 vezes raiz de 6. O número 2 é um número inteiro que não possui raiz, ele não é um radicando, então eu não posso multiplicar pelo 6. O que eu posso fazer é eu escrever o 2 e a raiz de 6 juntas. A gente sabe que quando dois números estão juntos, ou um número e uma letra estão juntos, há uma multiplicação entre eles. Então, de fato, é isso que acontece. Já a raiz de 6 vezes raiz de 6, nós podemos multiplicar os radicandos. 6 vezes 6 dá 36. Porém, quando o número for muito alto, nem precisa você ficar pensando na multiplicação. Por isso aqui a gente já faz assim, ó. Como 6 aparece 2 vezes, a gente escreve 6 ao quadrado. Então, 6 vezes 6, potências de mesma base, mantém a base, que é o 6, e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Agora, próximo passo é, então, se livrar dessa raiz, porque é por isso que a gente está fazendo todo esse processo. Como aqui fora o índice é 2, e aqui dentro nós temos o expoente 2, a raiz e a potência são operações inversas, elas se anulam. Então, o índice cancela com o expoente e sobra apenas o 6. Então, a resposta ficou 2 raiz de 6 sobre 6. Porém, nas frações, a gente sempre simplifica, se convencionou em matemática que a gente deve simplificar. Então, o 2 e o 6 são múltiplos de 2. Esses numerozinhos em azul aqui são a tabuada do 2. A gente está simplificando o 2 e o 6 por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Quando é 1, você não precisa escrever ele aqui na frente. Então, sobrou apenas a raiz de 6. E o 6 dividido por 2 dá 3. Agora sim, raiz de 6 dividido por 3 é a resposta. Então, vejam, o 2 raiz de 6, 2 sobre raiz de 6, equivale a raiz de 6 sobre 3. Por que a gente aceita essa maneira? Porque aí sim você pode conceber que um número infinito pode ser dividido por 3, tá? Então, mais 2 exemplos aqui. A gente tem 5 sobre 3 raiz de 7. Temos um númerozinho a mais aqui fora que tá antes da raiz. Então, a gente faz a racionalização apenas com a raiz. Não precisa mandar o 3 junto. Estaria errado? Não, não estaria. Porém, você ia ter que simplificar mais vezes. Então, aqui pega a raiz de 7, multiplica no numerador e denominador. 5 vezes raiz de 7 dá 5 raiz de 7. O 3 mantém. Raiz de 7 vezes raiz de 7, a gente já viu antes, duas bases iguais, soma os expoentes, fica 7 ao quadrado. No próximo passo, 5 raiz de 7 manteve. O 3 manteve, vezes raiz de 7 ao quadrado, cancela o 2 do expoente e o 2 do índice, fica só o 7. Aí, nós vamos ter, então, 5 raiz de 7 sobre 3 vezes 7, que dá 21. Como o 5 e o 7 não estão em uma mesma tabuada, com exceção da do 1, né? A gente não pode fazer a simplificação. Termina aqui.
Agora, um terceiro caso, quando o índice da raiz não é o número 2. Então, muda um pouquinho. Nosso objetivo é fazer com que a raiz desapareça do denominador. Só que a raiz só vai desaparecer desse denominador quando o expoente do radicando for igual ao número que está no índice do radical. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a base tem que ser a mesma, o índice tem que ser o mesmo. Então, vai ser raiz cúbica de 2, aí eu tenho que pensar. Eu preciso de um 3 como expoente do 2, quando eu fizer essa multiplicação. Então, se aqui não tem nada, quer dizer que é o número 1. 1 mais qual número que vai chegar no 3? Ora, 1 mais 2. Então, eu tenho que colocar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Por quê? 8 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado permanece 8 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado mantém a raiz cúbica, a base é a mesma, mantém, e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, foi por isso que a gente colocou um 2 ao quadrado aqui. Para quando eu for somar os expoentes, o expoente do radicando ficar igual ao índice da raiz. Então, em cima eu copio 8, eu posso resolver até essa potência aqui dentro, 2 ao quadrado dá 4. E aqui eu posso cancelar, então, o expoente e o índice, sobra apenas 2. Nesse caso, eu posso fazer a divisão do 8 pelo 2. 8 dividido por 2 dá 4, e a raiz cúbica de 4 fica ali no final. Então, essa é a parte 1 da racionalização. Tem outros casos que eu vou fazer mais vídeos, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a voz, eu tô um pouquinho com dor de garganta, mas como vários alunos meus estavam pedindo vídeo sobre essa matéria, eu resolvi fazer mesmo assim, tá? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês. E é isso aí. Logo, logo teremos mais vídeo. Valeu!